Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá a todos mais uma vez, espero que estejam todos bem. E vamos fazer novamente, mais uma vez, uma preleção aqui para a assistência espiritual aos animais. E para que a gente possa começar bem, sintonizados, nós vamos fazer uma prece, uma preparação. E para quem quiser e se sentir à vontade, pode fechar os olhos, mas se preferir também é só seguir com o coração. Nós vamos sentindo o quanto somos acolhidos, amparados, amados pelos nossos amigos espirituais, nossos mentores, sentindo o quanto eles nos auxiliam, nos querem bem. E nós vamos de mãos dadas com eles. Vamos chegando até Maria, nossa mãe espiritual, percebendo que recebemos dela o amparo, um abraço muito carinhoso, o que traz mais serenidade e paz nos nossos corações. E ela nos prepara para que possamos chegar mais próximos de Jesus. Nós sentimos a sua luz nos banhando, as suas bênçãos, o seu carinho, o seu acolhimento. E nos sentimos então mais confiantes. Sentimos sua paz e pedimos que Ele nos leve pelas mãos até nosso Pai amado. E então nós agradecemos a Ele, a nossa vida, tudo aquilo que é colocado no nosso caminho, que nos traz aprendizado. Vamos agradecendo as bênçãos, agradecendo por tudo. E com o coração repleto de confiança e também de alegria por estarmos todos juntos, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas na medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Graças a Deus. Bom, a preleção de hoje é sobre uma bem-aventurança que Jesus nos trouxe ali no Sermão do Monte, né? E aí lembrando que quando ele diz bem-aventurados os que, né? Ele quer dizer felizes aqueles que fazem aquilo que ele está falando, né? Então, no capítulo 19, no capítulo 9
do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo inteiro falando sobre uma das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ou seja, feliz aquele que é manso e pacífico, como Jesus é. Né? Jesus veio trazer o seu exemplo de vida, o seu não só nos ensina, mas também ele mostra como um exemplo. Né? Ele dá o exemplo para nós. E é fato, né? Quem mais pode dar um exemplo nesse caso do que ele, né? Manso, pacífico. Né? Então, bem-aventurado o manso e o pacífico. O que é ser manso e o que é ser pacífico? Não é ser violento, né? É não ter atitude agressiva, não ter aquela hiperreatividade. Reatividade é aquela reação que não é bacana, né? É uma reação emocional excessiva. Então, o que Jesus está dizendo aí? Que ter uma atitude agressiva, ser violento, não é? Esse tipo de atitude, ela não condiz com o ser filho de Deus que caminha ao Pai, não é? E não é só o não matarás, né, que a gente aprende lá desde dos 10 mandamentos, né? Tem que estar lá todos os mandamentos ali e um deles é não matarás. Não é só isso. Né? É claro que o não matarás é aquela coisa extrema, né? Mas além do não matarás, qualquer expressão de descortesia, né, já é condenável. Então é isso que ele quer dizer. Né? E Jesus, através do seu exemplo, tanto quanto através dos seus ensinamentos, das suas parábolas, mas muito mais através dos seus exemplos, né? Ele ensina a maneira correta de reagir. Né? Não ter aquela reatividade, mas sim ter uma reação não violenta, não agressiva. Né? Por isso, enfim, ele é o manso e é o pacífico. Né? Então, como reagir frente a uma injúria? Né? Ele ensina a não revidar. Sabe aquele ensinamento do ofereça a outra face? O que é ofereça a outra face? É ser covarde? Não, não, de maneira nenhuma. É simplesmente não ter aquele impulso de revidar, aquele impulso de, né, de violento, certo? Isso é oferecer a outra face, né, frente a uma injúria. Saber negar o mal sem ferir o outro. Né? Não é deixar de ter uma reação, mas é deixar de ter essa reatividade, essa reação emocional excessiva, esse olho por olho, dente por dente, me bateu, vou bater também, me xingou, vou xingar também, enfim. Né? Por quê? Porque condenável é qualquer expressão de descortesia. Né? Bom, e também várias outras formas, né, de reação, certo? Por exemplo, não se revoltar, nem ser impulsivo, essa impulsividade violenta, né, frente a algo que a gente não concorda. Né? Isso é um trabalho de autodomínio, a gente conseguir lidar com determinadas situações, mesmo quando a gente não concorda com ela, né? Sem ferir o outro, sem ser agressivo com o outro, sem ser violento com o outro. Né? E para que isso aconteça, nós precisamos fazer constantemente, né, através do nosso dia a dia mesmo, né, todas as experiências que vão sendo acumuladas ao longo do dia, ao longo dos dias, né, fazer um trabalho intenso de autodomínio. Né? E se Jesus colocou que isso é uma necessidade para nós, isso quer dizer também que nós temos condição plena de estar fazendo dessa forma, né? De estar aprendendo isso, novas formas de reagir frente ao outro, que sejam mais, que envolvam mais tolerância, envolvam mais amor, envolvam mais serenidade, né? Para que a gente possa ir moldando
nos moldando internamente, tendo como exemplo Jesus, que é o manso e o pacífico por excelência, né? Bom, o que ele traz, então, nos seus ensinamentos e no seu exemplo, é uma proposta de mansuetude, né? Que tem que fazer trabalho mesmo, né? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil para nós que estamos nesse estágio ainda de aprendizado. Ele já chegou, né, naquele ponto máximo e mostra para nós que nós podemos fazer isso e mostra o caminho também, né? Enfim, essa proposta de mansuetude é de destemor, né? Não de covardia. Lembra aquilo que eu falei? Não é a questão de ofereça a outra face, não é covardia, não, é destemor, porque tem que ser realmente destemido para ter um trabalho de autodomínio tão grande a ponto de conseguir se conter para não revidar na mesma moeda, né? Não usar a violência, mas sim uma energia construtiva no gesto de bondade e de compreensão. Então, para que, frente a uma injúria ou frente a algo que a gente não concorda, ao invés de levar na violência, né, ter uma atitude agressiva, não, ter bondade e compreensão. Isso, na verdade, covardia, com certeza, isso é um destemor, é não temer, né? É ter força. A fortaleza está justamente nisso, né? O ser mais forte é aquele que consegue ter o gesto de bondade e de compreensão, né? Bom, mas também tem uma outra questão dentro desse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele, aliás, ele é bem completo, ele tem várias nuances, seria bom é sempre bom a gente ler, né? Se fala ali também que nem sempre essa afabilidade que a gente apresenta socialmente é aquela que aparece no coração, né? É claro que quando a gente se contém, quando a gente sorri, quando na verdade quer, né, quer agredir de alguma forma, mas a gente consegue se conter, de uma certa forma, né? É uma maquiagem, é uma máscara social, mas ainda uma forma da gente conseguir lidar socialmente com as pessoas, já é o primeiro passo, o conter já é um primeiro passo, né? Mas não adianta ficar só na aparência, né? Se ficar só na aparência, a gente dá um sorriso, mas na verdade quer pegar o outro pelo colarinho, significa que dentro do nosso coração isso não está bem trabalhado, isso não está resolvido e de fato mesmo não existe a mansuetude, não existe o ser pacífico dentro de nós ainda, né? A gente entende que é um caminho, nós precisamos ir subindo os nossos degraus com relação a tudo, inclusive a isso, né? Mas a questão não é só acatar, isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, não é só acatar e não é só engolir sapo, a gente tem que compreender, a gente tem que entender, compreender e aceitar, né? E a compreensão é justamente demanda um amadurecimento, né? Um amadurecimento do espírito. É aquilo que a gente diz, né? Puxa vida, a proposta de mansuetude não é covardia, é um destemor. Agora, para chegar nesse ponto de realmente não temer, a ponto de agir com bondade e compreensão, é necessário um amadurecimento. Então, que nós possamos fazer um trabalho de amadurecimento do nosso coração, para que as nossas reações fiquem cada vez mais condizentes com também o coração amadurecido, não é? Então, isso quer dizer o quê? Que esse trabalho, ele tem que ser intenso, trabalho de mansuetude, intenso, dia a dia, todos os dias, não é? Frente a tudo aquilo que nos acontece, nos chateia, nos incomoda, né? Muitas vezes nos irrita, mas que neste trabalho de compreensão, de entendimento, é aquilo que, quando a gente faz internamente e bem feito, né? E bem feito, e com coragem, com paciência, com perseverança, porque tem que ter paciência e perseverança para fazer isso, né? Isso, uma hora, vai se repercutir no exterior, não só como uma questão aparente, mas como um reflexo daquilo que nós realmente somos, de fato somos, nós estamos transbordando, né, paz, transbordando serenidade, transbordando calma, mansuetude, enfim, né, é isso que a gente espera de nós, é isso que Jesus espera de nós também. Aí
Vamos colocar também aí uma historinha, que é a historinha de São Francisco de Assis. Quem melhor, né, para a gente usar como exemplo, tanto para numa questão de assistência espiritual aos animais, poxa vida, São Francisco de Assis, né? E também porque Francisco de Assis pregou a paz, pregou a não violência, não só aquela coisa da questão do carinho com os animais, com a natureza, né? Ele pregou a paz e a não violência. Tem uma historinha de Francisco de Assis que acontece numa cidade na Itália que chama Gubbio, né? Lá é uma história, né? É uma fábula que se conta que havia ali um lobo muito feroz e que estava aterrorizando, amedrontando as pessoas no local, naquela cidade, né? Porque ele atacava pessoas, ele atacava os animais, né? E Francisco de Assis chega ali naquela cidade, avisam ele, né? Falam para ele sobre esse lobo e ele próprio refletiu e percebeu que ali a responsabilidade daquela expressão violenta não cabia só ao lobo. Por quê? Porque o lobo estava reagindo conforme. É aquela questão, né? Um age com violência, o outro reage com violência, o outro reage com violência e a coisa fica, né, como se fosse uma bola de neve. Né? E o que ele percebe? Que a responsabilidade daquela expressão de violência não cabia só ao lobo, mas também a outra parte, que no caso seria a parte das pessoas envolvidas ali daquela cidade. Né? E aí o que o Francisco de Assis faz? Ele vai até o lobo com muita paz no coração, né? Emanando paz. Agora a gente sabe que só de pensar em Jesus, ele emana paz, emana mansuetude, emana calma, emana serenidade. Então, o Francisco de Assis ele foi até o lobo emanando tudo isso, né? Com paz no coração. E o lobo percebeu que o Francisco estava chegando com essa paz. Ele não estava chegando com violência, chegando com medo, chegando com má intenção. Ele percebeu as intenções, né? Por quê? Porque ele tratava o lobo como irmão, né? Francisco de Assis tratando os animais como irmãos, né? Enfim. E aí, o Francisco de Assis conversou com o lobo, explicou, né? Que pediu ao lobo, né, que não usasse mais dessa agressividade, falou com ele, disse que as pessoas na cidade iriam cuidar dele, dar alimento, dar carinho, dar atenção, né? E o lobo acatou, né? E mudou o seu comportamento. E é claro que ele teve que fazer o mesmo trabalho com os cidadãos, né? Para que ambas as partes pudessem estabelecer este vínculo novo, né? De novas ações e novas reações, enfim. O que aconteceu é que, de fato, o lobo mudou o comportamento, os cidadãos mudaram o comportamento, né? E o Francisco anulou essa violência com carinho, com compreensão, conversando, né? Que ele falou para o lobo, falou, não precisa ferir, não precisa matar, da mesma forma que conversou com os cidadãos, falou assim, olha, tem que, né, tratá-lo como irmão, né? E o lobo foi acolhido, de fato, e ele morreu de velhice. Morreu ali, né, convivendo lá com os cidadãos, morreu de velhice, tá? Então, o exemplo aí dessa fábula, dessa história, né, é uma coisa para a gente refletir bastante, né? Ante a violência, ante o ser violento, né? Chegar em paz, emanando paz, né? Emanando compreensão, agindo com bondade, é um gesto só, né? Acaba fazendo uma transformação, uma modificação tão grande, tem uma ação multiplicadora. Porque essa paz, essa serenidade, esse gesto de bondade, de compreensão, enfim, de não violência, mudou uma cidade, né? É uma ação multiplicadora, né? Mudou vidas, não só a vida do lobo, mas a vida de todos, não é? E isso também quer dizer que ações
e intenções vão gerar sempre uma reação do mesmo tipo, da mesma espécie, né? Isso, se a gente também aplicar aos nossos pets, o que a gente percebe? Os nossos pets é fato, né? Eles nos dão muito amor, eles nos amam muito, nos dão muito amor, né? E nós, quando nós damos carinho, nós temos paciência, nós damos abrigo, nós damos cuidado, temos respeito, reforçamos laços de afabilidade, de amor, né? Reforçamos esses laços de amor e também ensinamos novas reações como Jesus faz conosco, como Jesus fez conosco, enfim, né? Nessa nossa caminhada, nos mostra, né? A necessidade de acolhermos, de chegarmos em paz e de reagirmos com serenidade, com compreensão, com uma mansuetude que sim, nós precisamos aprender, precisamos trabalhar e aprendermos a aceitar as pessoas mesmo quando elas ainda são violentas conosco. Isso é difícil pra caramba, né? Enfim, é muito difícil. Mas aquele que dá o primeiro passo nesse sentido, não é? Ele também mostra através do exemplo que o outro pode ter uma reação diferente para conosco. Então, isso é um gerador de paz no mundo, né? Então, que a paz possa começar dentro de nós e através de nós, não é isso? Bom, então, essa é a preleção de hoje, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos agradecendo imensamente ao nosso Pai amado por nos dar tantas experiências agregadoras que nos fazem refletir, que nos fazem pensar melhor sobre as nossas ações e reações. E aí, através dessas reflexões, que possamos mudar nosso comportamento, alterar para melhor, crescer espiritualmente, chegarmos mais próximo dele. E então, nós vamos encerrando, unindo as nossas forças, as nossas vibrações, as nossas preces, enviando essas vibrações de muita paz, de muita calma, serenidade e mansuetude para todos os pontos deste planeta, em especial atenção para aqueles que vivem no conflito. Também para os lares, para que também se estabeleça a paz dentro deles e a paz dentro de todos os corações. E então, vamos pedindo também para os nossos lares, para os nossos pets amados, muito queridos, e também para nós. E então nós dizemos: Pai, seja feita a tua vontade, graças a Deus.